Nos capítulos anteriores, o capitão enfrenta Rafael em uma luta intensa. Olhares, raiva e medo se misturam enquanto a sobrevivência está em jogo. Mateo chega a tempo de salvar Louis. Segredos sobre o bebê são revelados, trazendo alívio e emoção. Louis repousa enquanto é observado com ternura pelo príncipe. O cuidado e intimidade fortalecem a conexão entre os dois. O príncipe cuida do capitão ferido. A proximidade aumenta, e a tensão romântica cresce de forma envolvente e delicada. Entre cuidado, ternura e segredos revelados, prepare-se para momentos que vão tocar seu coração. As palavras do príncipe pairaram no ar, delicadas e intensas como uma promessa sussurrada ao coração. O silêncio do quarto parecia envolver os dois, guardando aquela confissão como um segredo precioso. Mateo observava com ternura, como se cada traço daquele rosto fosse um mapa que ele já conhecia de cor, mas nunca se cansava de explorar. Havia uma doçura rara naquele instante, onde vulnerabilidade e desejo se encontravam de forma perfeita. Foi então que, em meio à atmosfera carregada de sentimentos, os gestos falaram mais alto do que qualquer declaração. O príncipe se inclinou, estreitando ainda mais a distância entre eles, e o momento, antes apenas contido, começou a se transformar em algo inevitável. Na penumbra suave do quarto, o silêncio foi quebrado apenas pela respiração entrecortada dos dois. O encontro deles não era apenas físico, mas carregado de lembranças, sentimentos confusos e uma tensão impossível de ignorar. Olhares se cruzavam como se buscassem respostas, enquanto os corpos se aproximavam em um ritmo inevitável. A cada gesto, a barreira entre eles parecia desaparecer, dando lugar a um instante de entrega silenciosa. Mais do que desejo, havia uma mistura de fragilidade e intensidade, como se um tentasse se refugiar no outro, buscando consolo e, ao mesmo tempo, escapando de uma realidade que o sufocava. Mas o momento íntimo não pôde durar em plenitude. Batidas na porta ecoaram, lembrando-os de que o mundo lá fora ainda existia, exigindo atenção. O clima, antes carregado de calor, foi atravessado por esse lembrete súbito. Ainda assim, antes de qualquer palavra, eles permaneceram juntos por um instante a mais, como se quisessem congelar aquele fragmento de tempo. No fim, restou apenas o silêncio, um silêncio que dizia muito mais do que qualquer declaração poderia expressar. Entre segredos não ditos e sentimentos ainda em conflito, ambos sabiam que aquele instante deixaria marcas profundas em suas vidas. Alguns dias se passaram, e a casa do capitão Louis Alexeev já não era mais a mesma. O pai de Louis lia atentamente um jornal, e um discreto sorriso surgia em seu rosto. Ao lado dele, Chris, o irmão de Louis, também segurava um exemplar. Com um tom quase irônico, comentou: "A família real anunciou, na última noite, que Louis está prestes a completar 4 meses de gestação. Não há dúvidas de que o pai da criança é o verdadeiro protagonista desse escândalo, o príncipe herdeiro." A mãe de Louis surgiu na sala cambaleando. Colocou a mão na cabeça, fechando os olhos como se o peso daquela revelação fosse maior do que podia suportar. Com voz fraca, murmurou: "O que é isso, meu Deus?" Mas Chris não parou. Continuou a leitura em voz alta, revelando que, após o escândalo, os dois foram vistos lado a lado como um casal. Um casamento grandioso estava sendo preparado às pressas, e todo o reino aguardava ansioso por seu brilho. Joanne, a irmã de Louis, apertou o jornal entre as mãos, incrédula diante de tudo o que lia. "Meu Deus, teremos um príncipe herdeiro em nossa casa, não posso acreditar." Chris cruzou as pernas com tranquilidade, apoiou o braço no ombro da irmã e falou sem se abalar: "Anime-se, Joanne. Você está frustrada? Que egoísmo. Agora, seu segundo irmão mais velho assumirá o comando da guarda real." Enquanto afagava os cabelos dela, Joanne chorava baixinho, tomada pela frustração. Em uma taverna distante, o médico Peter conversava com Sabrina. "Louis não sabe de nada ainda", disse ele. Sabrina, enquanto comia calmamente, respondeu: "Não, ele acredita que o filho seja do Marquês de Alau." Peter franziu o senho. "Mas por que suspeitar de um homem casado, com família?"
Sabrina ergueu os ombros com certa indiferença, enquanto levava o garfo à boca. Foi o que ele disse, talvez por orgulho em não admitir outra possibilidade. Garantiu que não poderia ser do príncipe herdeiro. Mas, no fim, só haverá certeza quando a criança nascer. A herança de sangue não deixa espaço para dúvidas. Peter fechou o jornal com pesar e suspirou. Mesmo com as dúvidas, o príncipe declarou que cuidará da criança como se fosse seu próprio filho. Louis faz ideia do que está acontecendo enquanto está preso? Sabrina respondeu calmamente. Às vezes, a ignorância é um alívio. Sobre a mesa, a manchete anunciava: casamento do capitão Louis Alexeev em 10 dias. Destituído de seu cargo de comandante da segunda guarda. Peter respirou fundo. Talvez ele recupere o cargo se quiser, mas o príncipe não ficará de braços cruzados. Sabrina se levantou, aproximou-se de Peter e, com um gesto delicado, depositou um beijo carinhoso em sua testa. Peter corou imediatamente, sem saber como reagir, o coração acelerado diante da ternura inesperada. Nos vemos à noite, disse Sabrina com um sorriso suave. Enquanto isso, no palácio. Louis tinha a camisa erguida. Um alfaiate tirava suas medidas com precisão, anotando cada detalhe. Louis, sem entender, questionou. Já terminou? O homem respondeu que sim para o corpo, mas em seguida segurou a mão dele para medir o dedo. Louis, confuso, pensou: por que está medindo o meu dedo? Pouco depois, suaves batidas soaram na porta, e um criado adentrou o cômodo carregando uma bandeja prateada com o almoço. O alfaiate se despediu, e Louis, já tomado pelo cansaço, acabou cedendo ao peso do tempo até adormecer. Minutos depois, passos suaves entraram no quarto que, apesar da aparência, era uma cela disfarçada. O príncipe Matel aproximou-se, puxou uma coberta e ajeitou sobre o corpo de Louis com carinho. O capitão abriu os olhos, o rosto levemente corado. Matel aproximou-se, com voz suave. Desculpe, eu te acordei? Louis balbuciou, ainda meio sonolento. Não, só cochilei um pouco. O príncipe acariciou delicadamente o rosto dele, e com um olhar cheio de cuidado disse: Rafael já recebeu sua sentença. Louis assentiu timidamente, sentindo o calor da atenção do príncipe. Fique bom logo, disse o príncipe. Sei que é frustrante, mas não saia andando sem rumo. Louis apenas acenou em silêncio. Matel se inclinou e depositou um beijo suave em sua cabeça, murmurando: Se eu pudesse, te deixaria preso aqui para sempre. Não seria tão ruim. Louis o olhou sem acreditar, mas em seus pensamentos percebeu. Eu sabia, este lugar era uma prisão. Ainda assim, ao lado dele, parecia um sonho do qual eu não queria acordar. No dia seguinte, as grades foram abertas. O mordomo Benedict aguardava do lado de fora. Faz tempo que não nos vemos, senhor. Louis suspirou, ainda com tristeza nos olhos, e respondeu: Sim, já faz um tempo. O mordomo o conduziu até a carruagem preparada. Sentado sozinho, Louis pensava: fiquei quase 2 semanas preso. Meu bebê já completou 5 meses. Matel queria que eu desse à luz dentro do reino, mas é melhor partir. Afinal, o pai é o Marquês de Alau. A lembrança do olhar de Matel o assombrava. Não verei mais aquele olhar afetuoso, nem sentirei o calor de seu corpo. Ele segurou a barriga e refletiu. Mas o bebê continua crescendo, e não posso fingir que nada acontece. O mordomo reverenciou ao se despedir, e Louis agradeceu em voz baixa. Esta será a última vez que venho aqui. A carruagem partiu. Ele olhou pela janela, gravando a rua em sua memória, com um olhar de despedida. No caminho, seu coração estava pesado. Preciso contar a meus pais, pedir que guardem segredo. Joanne e Chris não podem saber. Talvez Peter e Sabrina conheçam algum lugar onde eu possa dar à luz e criar meu filho. Logo, avistou a mansão da família, e deu um longo suspiro antes de sair e encarar a realidade. Na entrada, criados o receberam calorosamente.
Bem-vindo de volta, senhor. Mas seus pais não estavam ali. Tinham sido convocados ao palácio. De repente, Joane apareceu. O olhar dela era de desagrado. O que faz aqui, Louis? Confuso, ele perguntou por que a irmã parecia tão irritada. Ela colocou a mão no rosto com deboche. Talvez porque você esteja grávido de 5 meses e não casado. Soube de tudo pelos jornais. A única coisa que senti foi irritação. Louis ficou sem palavras. Atordoado, entrou na carruagem e abriu um jornal. Ali estava escrito em letras grandes: próximo sábado, o casamento do príncipe herdeiro Matel e do capitão Louis Alexeev. Atônito, ele foi até o palácio. Ao sair da carruagem, quase caiu, mas Matel o segurou firmemente. Sua perna ainda não está curada, tome cuidado. Por que tanta pressa? Louis ergueu o jornal, nervoso. Alteza, estamos em apuros. Aqui diz que vamos nos casar, e que o bebê é seu. O príncipe apenas sorriu diante da aflição dele. Ele puxou Louis pelo braço e o levou até um jardim coberto por uma cúpula de vidro, repleto de rosas vermelhas. Lá, diante de uma fonte, falou. Eu já sabia dessas notícias. Louis, corado, murmurou. Já sabia? Matel acariciou seu rosto. Rafael gritou para todos que você estava grávido, e que não sabia quem era o pai. Não consegui esconder. Louis abaixou o olhar, envergonhado. Aquilo aconteceu porque eu havia tomado uma substância. Mas agora sei quem é o pai. É o Marquês de Alau. O príncipe o fitou, sério. Você havia dito que não lembrava. Eu escutei que me viram com um homem ruivo, e na realeza há apenas um. Matel segurou seu braço com firmeza e o conduziu mais para dentro. Louis, ofegante, pensava, se a notícia foi um anúncio oficial, então é verdade. Isso significa que, nós vamos mesmo nos casar? Encorajado pela dúvida, Louis perguntou em voz baixa. Alteza, nós vamos nos casar? Matel respondeu sem hesitar. Sim. Você não quer. Não é isso, só não quero que se sinta obrigado, disse Louis. Matel sorriu e se ajoelhou diante dele. Você acha que um casamento ocorreria sem minha vontade? O reino está em alvoroço, e não posso permitir que tenha um filho fora do casamento. Louis balbuciou. Mas este bebê não é seu. Matel o interrompeu. Se nos casarmos, este filho será meu filho. Seu tom era firme, mas os olhos estavam cheios de ternura. Louis, corado, respondeu. Ainda assim, não posso aceitar. Nós éramos apenas parceiros ocasionais. Matel aproximou-se, acariciando seu rosto com delicadeza. Eu chamei de jogo porque temia que você fugisse. Mas, desde a academia, a única pessoa que sempre amei foi você. As palavras de Matel ecoaram no coração de Louis, deixando-o atônito, dividido entre a razão e o sentimento. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, mas naquele instante, apenas a voz suave do príncipe permanecia. Louis precisará lidar com a revelação inesperada de Matel, enquanto a pressão do reino e a verdade sobre a paternidade de seu filho se aproximam como uma tempestade. Será que ele aceitará esse casamento? Ou tentará fugir novamente do destino que parece selado? Não percam os capítulos finais desta história emocionante. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!